Pois é, pessoas, demorou, mas está aqui. Walten Files 3, a continuação da saga mais insana que tá envolvendo essas fitas VHS com coisas atormentadas e perturbadoras em um restaurante que tem animatrônicos. Eu sei, parece Five Nights at Freddy's, todo mundo já manja disso, mas Walten Files tem uma história muito única e também muito interessante, por isso nós estamos acompanhando e trazendo aqui pra vocês o que é essa coisa muito louca, o que é esse universo e explicando cada fita pra vocês. Então nós já trouxemos o Walten Files 1 e 2 e a gente já trouxe os resumos e tudo mais. Então agora nós vamos para o terceiro e até então o último episódio que saiu. Vai sair o Walten Files 4 e quando sair eu trago aqui pra vocês. Mas antes, pessoas, vamos lá, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Bom, esse aqui tem muita coisa pra gente conversar e eu vou tentar dar uma filtrada no que é mais importante e resumir o que aconteceu até agora. Bom, basicamente a gente tá sabendo algumas paradinhas que estão acontecendo dentro da Bons Burger, que aconteceu alguma parada lá em 74, onde até então 2 amigos montaram um restaurante juntos e eles foram comprados pela Cyber Fantech e aí eles puderam realizar o sonho deles de fazer uma parte de entretenimento pra crianças e viver essa parte de robótica, né, de engenharia mecatrônica que eles são tão apaixonados. Os 2 amigos eram Jack Walten e Felix Kranken. Os 2 estavam até então fazendo tudo certinho, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que o Jack Walten desapareceu e o Felix Kranken assumiu tudo. Só que aí algumas outras coisas foram acontecendo, alguns funcionários foram desaparecendo, algumas pessoas envolvidas da família do Jack Walten também, mas uma das sobreviventes da família do Walten é a Sophie, e é basicamente com ela que a gente vai acompanhar toda essa terceira fita. Ela tá numa parte do porão de uma dessas novos restaurantes que foram reformulados, com aquela parte daquele projeto de realocação, eles acabaram fazendo uma nova franquia em um outro lugar. E aí agora eles estão começando a querer investir nessa parte de videogames. O jogo que ela tá jogando chama Bunny Farm. Esse jogo não tá terminado e basicamente, resumindo a história do jogo, você tem que ir para alguns levels controlando os personagens, pois eles estão num mega evento que tem todo ano, que eles vão fazer como se fosse uma celebração das frutas do ano e tudo mais, que é um grande evento que tem dentro do restaurante, né? Mas é só pretexto pro jogo ir pra uma fazenda, e aí lá dentro você vai na fazenda do hipopótamo, o Pete, e aí você vai e vai fazendo alguns levels e vai ganhando algumas frutas e por aí vai. Mas o jogo não está terminado e é por isso que ele tá no porão, né, desse restaurante ou desse lugar, a gente não sabe onde a gente tá. O jogo, tipo, dá pra jogar, mas tem vários problemas e muitas outras coisas que estão rolando, né, envolvendo, né, esse universo muito louco. E aí o jogo, né, pra variar, também é todo bugado. E aí a gente tá lá junto com uma outra pessoa chamada Jenny, e aí tá a Sophie e a Jenny vendo esse jogo, né, dando uma olhada no que tá acontecendo. E agora a empresa Bunny Smiles Incorporated, né, que seria a empresa que toma conta da Bons Burgers, ainda com a Cyber Fantech, tem o dono como Felix Kranken. A gente ainda não sabe o que aconteceu direito com o Jack Walten, a gente tem algumas presunções que muito provavelmente ele entrou no animatrônico lá, o Bon, e quem colocou ele lá dentro a gente não sabe direito ainda, muito provavelmente foi o amigo dele, mas a gente não tem uma solução direito. A gente sabe que ele sumiu, e aí a mãe também da Sophie, né, a mulher do Jack, também desapareceu, a Rosemary, e acredita-se que ela acabou também entrando dentro de uma outra animatrônica chamada Chá, que é a ovelha. Bom, as duas estão conversando e tem alguns paralelos que a gente já tem que pôr agora no começo, que é muito importante. As duas estão trocando uma ideia a respeito não só do videogame, que tá todo quebrado, mas também que a Bunny Smiles, ela começou a ficar um pouco mais conhecida, pois alguns dos seus funcionários começaram a desaparecer. E aí a Jenny começa a comentar a respeito do Brian, que é o primeiro funcionário que morre lá na primeira fita. Ele vai lá no armazém do K9, ele encontra o coelho, né, o Bon, e aí ele acaba falecendo. A outra pessoa que morreu chama Ashley, essa que nós vimos na segunda fita, e que ela também tava lá com outros funcionários e eles não voltaram mais. E aí isso acabou meio que popularizando o lugar, aquela floresta onde tá o armazém do K9, e aí meio que tipo, talvez seja só pra manter as crianças longe, pois o pessoal mexe aqui com umas coisas perigosas e tal, talvez seja só uma lenda urbana. Meio que naipe de Five Nights at Freddy's, né? Tipo, acontece uma merda, mas não, foi só lenda urbana, guys, não tá acontecendo nada, não. Um detalhe que eu tenho que trazer pra vocês antes é que nesse vídeo também tem uma descrição escrita pelo mesmo cara, que é o Anthony, que ele achou as outras fitas e talvez seja por isso que ele ficou tão, sabe, curioso por tudo que tá acontecendo. Pois as outras fitas, ele também trouxe porque, olha, eu descobri um negócio aqui, eu quero trazer pra vocês, uma merda que tá acontecendo, aconteceu lá na década de 70 e 80, e aí tem essas fitas muito insanas que estão
escrevendo umas coisas meio loucas assim, sabe? E aí então o Anthony tá pesquisando, né, o que são essas fitas e mostrando pra gente o que tá rolando. Vamos dar uma lida pra vocês antes da gente continuar vendo a fita aqui. Faz muito tempo que a gente não se fala. Essa footage, né, a gravação que a gente tá vendo aqui, é de um videogame do 1980 criado pela empresa, né, pela companhia. A razão que demorou muito tempo é porque essa gravação do videogame nunca foi lançada para público. Todas as gravações disponíveis são de uma versão beta do jogo. Durante outubro de 1982, só algumas pessoas testaram as máquinas da Bummy Farm e elas foram distribuídas lá em Brighton de Michigan. É a cidade onde a Bob's Burger abriu dia 28 de junho de 74. Essa gravação, né, de um fliperama foi mandada para o hotel Antfern. Agora a gente sabe onde a gente tá no hotel, no porão basicamente do hotel. E as duas garotas estão jogando, meio que parece que elas viveram por ali, elas vivem ali. E algo particular é que essas máquinas, né, as gravações delas foram todas gravadas e revisadas pelos técnicos da Bunny Smiles Incorporated, para ver como que o jogo está antes de ser lançado. E isso é meio que a possibilidade, né, de ter essas gravações. Então, alguém deve ter gravado para ver o que estava acontecendo e vendo se estava tudo ok. A gravação em si tem muitas coisas corrompidas e eu meio que tentei encaixar as coisas para tentar fazer com que fizesse algum sentido, né? E ainda eu tive a ajuda de um amigo para montar tudo isso. Mas eu tô feliz e agradeço pela paciência de todo mundo. E isso aqui é uma coisa grande, uma gravação enorme. E por mim, eu vou dar uma pausa, né, na próxima semana e eu vou passar um tempo um pouco com meu pai, né? Obrigado por estar assistindo aquela coisa toda, Anthony. Então, tipo, a gente sabe onde tá. É uma das máquinas que talvez eles estavam distribuindo, chegando até a hotéis. Por incrível que pareça, isso era até meio que comum na década de 80 e 90. Alguns hotéis ou alguns resorts, eles terem fliperamas para as crianças, já que os pais querem ficar descansando lá em algum lugar, ficando de boa, e as crianças ficam brincando no outro canto. Mas vamos voltar pra fita aqui, porque tem muita coisa pra ver nesse negócio atacado. Outro detalhe mega importante que vocês têm que lembrar, e até falei que era muito importante lá na primeira fita, que é aquele negócio dos remédios. Inclusive na segunda fita, a fita secreta, né, que, olha só como você tem sorte, fala, tome cuidado e lembre-se de tomar sempre os seus remédios, Sophie. Pois esses remédios muito provavelmente foram colocados goela abaixo dessa menina para ela talvez esquecer as coisas que estão acontecendo. Por quê? Nessa terceira fita, a gente vai perceber que a Sophie, ela não tem tantas memórias do que tá acontecendo. Ela não tem memórias tipo do pai dela, da mãe dela. Ela não sabe direito o que tá acontecendo e nem dos irmãos dela que ela teve. Sim, ela teve irmãos. Eu vou chegar nesses irmãos daqui a pouco também. Mas é muito estranho porque ela fala, mas parece familiar, parece não sei o quê. Eu acho que tá meio estranho. Mas você vai reparando que tem algumas outras coisas por trás. Pode ser que ela tenha sido traumatizada, pode ser que ela tenha sido forçada a esquecer, ou alguém acima tá tentando fazer com que ela não lembre ou não, sabe, não seja uma das testemunhas ou algo do tipo dos crimes que aconteceram nesse restaurante muito louco. Ela vai jogando mais um pouco, mas acontecem algumas coisas atacadas. O Walton Files em si tá tentando fazer com que as pessoas percebam as merdas que estão acontecendo através das fitas ou até dos videogames. Ou seja, as pessoas que foram mortas, né, as almas, talvez estejam tentando se comunicar através desses aparelhos, melhor dizendo. E aí, como a Sophie, é a filha literalmente do dono do negócio, que o dono foi dado como desaparecido e o amigo assumiu o negócio todo, e aí eles tentam se comunicar com ela de alguma forma, mas aí acaba acontecendo mais bugs e mais glitches. Aí o dia passa, elas voltam no outro dia, aí a Sophie e a Jenny estão conversando, falando, olha, mas tava tendo muito bug ontem, por que isso tá acontecendo? E a Jenny fala, não, isso é normal, também vi as mesma coisa, fica tranquila. Aí ela volta pra jogar, mas o save dela é corrompido e ela vai tentar, então, olha, eu não quero voltar no level do palhaço, que é o que ela tava, eu vou pra outro. Nessa parte tem um negocinho muito específico numa cova que tem um pouco mais perto do level da Chá, a ovelha, e tá dizendo o seguinte: ele prometeu tomar conta das duas crianças durante aquele dia. Ele falou para os pais que tudo estava bem. É triste que nós não conseguimos lembrar direito de você, Sophie, mas nós vamos estar juntos para sempre e sempre. Descanse em paz, as duas amáveis crianças. 15 de maio de 62 até 2 de maio de 74, 22 de agosto de 65 até 2 de maio
maio de 74. Ou seja, 2 crianças morreram no mesmo dia e a gente vai descobrir essas coisas daqui a pouco. Um pouco mais na frente a gente vai ter o level da Bunny. A Bunny, aquela coelha roxa lá. E aí a gente tem uma revelação nesse minigame. As coisas acontecem, sabe, de novo bugando. Eu só vou pra parte que importa mesmo, porque se for falar tudo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. A level da coelha, ela tá querendo pegar os porcos que fugiram do estábulo e pegar pra devolver, né, pro estábulo de volta. Eles entraram na casa do Hippo, né, o hipopótamo. Nessa hora, aparece como se fosse um log no meio do negócio, no meio do jogo, da BSI, Bunny Smiles Incorporated, de uma moça chamada Susan Woodings. Essa Susan nada mais é que a engenheira que tomava conta dos animatrônicos e consertava eles lá daquela primeira fita e também dessa segunda fita. Ela aparece na segunda fita, só que ela já está dentro de um animatrônico e ela é até um daqueles nomes que o palhaço fala lá na parte da segunda fita, que começa a falar um monte de nome. O nome Susan aparece aqui de novo e ela é a engenheira do lugar e colocaram ela dentro da Bunny. E como aconteceu, ela começou a escutar algumas coisas estranhas vindo do Bon na hora que tava tendo uma apresentação de aniversário. Ela acha estranho, no log que ela tá falando, que mesmo com o desaparecimento do Jack, né, o dono do lugar, eles abriram mesmo assim e continuaram como se nada tivesse acontecendo. E aí, ela foi da parte lá de trás levar o coelho, porque o coelho tava bugando, tava muito estranho. Ela leva lá atrás e nessa hora que o Bon leva e ataca a Susan e coloca ela dentro da Bunny, a coelha. Então você já imagina, ué, o Bon não é o Jack Walton e tudo mais, o que tá acontecendo? Pode ser, mas talvez ele já esteja bugado, não se sabe o que deve ter acontecido, mas aparentemente foi isso. O coelhão azul pegou a funcionária e colocou dentro da coelha roxa. E aí as coisas acontecem a bugar de novo, tudo mais, então a gente já tem um desfecho de outra pessoa que a gente viu naqueles nomes lá na segunda fita. Passando por isso, a gente volta na parte central para escolher os levels, né, que a pessoa gostaria de jogar. E ali tem também como se fosse uma parte de arquivos, né, mostrando só uns pôsteres, umas coisas legais. E do nada ali também buga e aparece um pedaço de um diário de alguém muito importante para essa história toda, que é da Linda Kranken, esposa do Félix. E ela vai dizer o seguinte: o Félix, ele tem alguns problemas e ele também tem alguns sonhos. Ela tá feliz porque o Jack Walton, eles tiveram uma pequena filha, né, recentemente, chamada Molly, e que agora eles conseguiram vender, né, a tal da ideia do restaurante para uma empresa chamada Cyber Fantech. Então as coisas estão começando a andar para famílias, né, dos dois. As duas famílias são muito amigas, aparentemente. Ah, e essa página foi feita na década de 60. A próxima página vai falar a respeito do Natal, mas também, né, lá na década de 70 já. O problema é que ela vai começar a descrever que o Félix, ele tem um grave problema com bebida. Ele tem um problema sério com isso, ele não sabe tratar isso direito e acaba cometendo até algumas cagadas e tudo mais. E eles ganharam de presente de Natal, né, as crianças lá do Jack, um coelho cinza chamado Rocket. Lembram daquele coelho que eu falei que era mega importante, que tá lá no negócio da K9? Então, eu falei pra vocês lembrar porque esse coelho é mega importante e vai ser importante agora. Então, a última página desse diário é no dia 2 de maio de 74. Vocês lembram que eu falei agora há pouco, 2 de maio de 74, 2 crianças morreram. Esta página é dia 2 de maio também. E aí é a Linda falando que algo abriu os olhos dela, ela, sabe, tá cansada de viver desse jeito, tá numa relação tóxica, ela tá cansada de viver com o cara que não para de beber, ou fica lá no armazém e não sai pra fazer nada, não quer ter família, não quer nada, não sabe o que quer da vida, fica só fazendo os robôs. Ela cansou disso tudo e ela pegou as coisas dela e foi embora. Ela falou assim: olha, esse relacionamento não tá mais saudável, eu não quero mais saber. Quando você vê isso, Jack, eu já vou estar em Hurricane, que é uma cidade lá. Você precisa abrir os olhos, você precisa ter a sua vida de volta e melhorar o que você tá pensando, o que você quer. Enquanto isso, eu vou tentar reconstruir minha vida e você reconstrói a sua. E um detalhe muito importante, ela fala: eu sei que você tá ocupado hoje fazendo um favor pro Jack, relacionado a uma parte de escola, né, não consigo lembrar direito, mas eu vou tentar seguir com a minha vida e tudo mais. Então já tá dando algumas pistas de alguma merda que aconteceu. 2 crianças, escola, Félix, Jack, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. O próximo minigame é do Bozo The Ringmaster, que a Sophie escolhe jogar. E pra variar, dentro desse minigame acontece outra coisa atacadíssima. Aparece uma outra pessoa, só que dessa vez pode ser quem entrou no corpo do Bozo The Ringmaster. E aí a gente vai começar a calcular algumas coisas aqui. Porque aquele palhaço lá, o Billy, quando ele falou, os nomes lá
lá, Susan, Charles, Jack, Rosemary, Sophie, ele falou de um outro nome, porque a gente já tá começando a eliminar. O Jack muito provavelmente tá dentro do bom. A Rosemary tá dentro da Chá. A Susan foi colocada dentro da Bunny, a coelha roxa. Então a gente vai pra eliminação. Só sobrou a Sophie e o Charles. Sophie é quem tá jogando. E aí, então a gente descobre que Charles muito provavelmente é o cara que tá aparecendo nessas fotos aí. É o outro funcionário dessa coisa muito louca que acabou entrando em mais um animatrônico. O que ele fazia dentro da empresa não tem tantas evidências assim, mas pode ser o gerente ou o cara da Cyber Fantech que comprou a empresa, né, que comprou a ideia dos dois e acabou entrando, né, nessa bagunça de animatrônicos, passando um ruim nos outros, né, ou acontecendo coisas piores entre os sócios da empresa. Bom, na sequência acontece só mais coisa atacada pra variar. Vai ter o minigame da Chá, onde a Sophie vai brincar, entre aspas, com a ovelha e ela começa a reconhecer quem que talvez seja esta ovelha. A ovelha é a mãe dela, né? Mas acontece outras coisas mais sinistras, onde talvez essas coisas, essas entidades, né? Essas pessoas sendo possuídas por coisas absurdas, estão querendo libertar a mente da Sophie dos remédios que ela tomou, bloqueando a mente dela. E aí, então, é que aparece Rocket. Lembra que eu falei que ele era mega importante, esse coelhinho? Ele vai aparecer aqui, mas falando que tem coisas que ela tem que lembrar e uma coisa muito importante. E aí, então, nós voltamos para dia 2 de maio de 74. No mesmo dia em que a mulher do Felix Kranken escreveu aquela carta falando do divórcio, ele viu aquela carta e no mesmo dia ele recebeu uma ligação do Jack Walton. E aí o Jack pede para ele buscar duas crianças que são os filhos dele, que é Edward Walton e Molly Walton. Eles estão na escola para fazer uma festinha e tudo mais, enquanto o Jack tem que trabalhar levando as coisas e tudo mais lá da Cyber Fantech, e a Rosemary acabou levando a Sophie num dentista. Então, com esse pedido, e aí o Felix ele não se aguenta, ele acaba bebendo horrores. Lá dentro da escola, ele para num bar lá na festinha que tá tendo lá, onde os adultos ficam, ele tava entortando, né, a cachaça pra dentro da goela, e ele acaba depois tentando levar as crianças pra casa. Ele não sabe onde ele tá, ele se perdeu do caminho, as crianças estão lá, não, mas o que tá acontecendo, tio Félix? Onde você tá levando a gente e tudo? Ele, tô só um pouco tonto, eu tô tentando lembrar onde é a casa de vocês. Mas o pior acontece, ele sofre um acidente, né, no meio da estrada ali, e as duas crianças morrem. E as crianças, elas estavam segurando um ursinho, né, o coelhinho, melhor dizendo, o ursinho de pelúcia, não, o coelhinho lá, que é o Rocket. E aí, o Felix Kranken, no desespero, ele vai no meio da mata, né, e enterra os dois ali, e enterra o Rocket junto. Por algum motivo, eles conseguiram sair, né, dessa cova através do Rocket, pois o Félix, ele, na hora que aconteceu o acidente, ele enterrou todo mundo na mesma vala e ficou por isso mesmo. Mas as almas das duas crianças possuíram o Rocket de algum jeito. E aí, pode ser que esse coelho tenha voltado, né, dos mortos de alguma forma, tentando chegar no pai ou na mãe de algum jeito. E aí, agora abre pra outra ideia. Não sei se o Félix que matou realmente o Jack Walton ou o que é que ele tenha feito, mas possa ser que ele tenha realmente matado o Jack, a Rosemary, a gente não sabe ainda. Mas o importante é, as duas crianças voltam, o Félix descobre que as crianças voltaram, ele vai pro meio dessa floresta e abre a instalação do K9, né, depois fazer o projeto da realocação. E antes disso, né, em 74 ainda, o Jack tá totalmente desesperado, ligando pro Félix, cadê minhas filhas, cadê meus filhos, pelo amor de Deus, o que aconteceu, fala comigo. E o Félix acaba, né, ficando quieto, não falando mais nada. Outra coisa muito importante é que esse arquivo, né, o Walton Files 3, o Bunny Farm, termina onde a Sophie tem mais uma memória pra destravar, tem mais um negócio pra acontecer. E aí, muito provavelmente vai ficar pro Walton Files 4, mas aí já deu gancho que tem coisa ainda pra gente relembrar do passado. E no meio do vídeo tem um arquivo, né, como se fosse umas partes de código, dando pra um vídeo não listado chamado Culpado, que é o arquivo do Felix Kranken confessando o crime. Tanto que o arquivo
arquivo é realmente bem pessoal e tá escrito Bunny Smiles Inc., ou seja, é um arquivo do Felix Cranking. Na descrição tá escrito em memória de Edward Walton e Molly Walton. Ed, de 12 anos, e Molly, de 9 anos, morreram nesta terça-feira, dia 2 de maio de 74, com um acidente de carro fatal. Eles estavam deixando a escola para celebrar a primavera, as festas. Jack Walton, pai e marido, não conseguiu levar as crianças para a celebração por causa do trabalho, e o amigo do Sr. Walton acabou levando as crianças ao invés disso. No caminho para casa, o amigo do Jack acabou dirigindo com, vamos por assim, condições questionáveis de poder dirigir. E aí eles acabaram batendo o carro perto da St. Juana Forest, a floresta que tá a K9. E aí, instantaneamente, acabou matando Edward e Molly. Eles não serão lembrados, nossos pequenos anjos, as nossas pequenas crianças vermelhas. A fita vai basicamente mostrar o erro de um homem que fez algo terrível, fez algo hediondo, mas fez sem a intenção. Ele não quis matar aquelas crianças, ele tava querendo fugir da realidade. A fita em si é a apresentação da empresa, onde tava todo mundo feliz, tava todo mundo bem, em 67, quando eles estavam começando a fazer as coisas, e a parceria com a Cyber Fantech. Depois de 72, as coisas já estão um pouquinho mais complicadas, e ele mostra que talvez ele queria conquistar coisas maiores por eles mesmo, mas ele tinha o Jack, ele tinha as outras pessoas com quem ele queria talvez pegar o poder, ou querer pegar, sabe, o trabalho delas, mas no fim ele reconhece que todos ajudaram a chegar naquilo ali, e no final ele fala que ele tem um problema com bebida. Ele tenta fugir da realidade de alguma forma, talvez da pressão. A gente não sabe se talvez o Jack Walton fosse um péssimo amigo cobrando ele de fazer as coisas, ou se a Linda fosse uma mulher horrível que mandasse nele. A gente não sabe o que chegou ou o que levou o Felix Cranking a tomar tanta coisa assim de álcool, né, ingerir até ficar bêbado. Não tô querendo justificar a atitude do cara, mas tô dizendo que é um cara quebrado, totalmente diferente de Five Nights at Freddy's, que é um assassino maluco matando crianças pra tentar pegar os remanescentes pra ele ficar imortal. Não, aqui foi tudo por acidente. Ele sofreu um acidente, ele viu, ficou com medo, enterrou as crianças no meio da floresta e ficou completamente assustado com o que aconteceu. E nisso, ele pega e não consegue confessar pro amigo o que ele fez. Ele não consegue, sabe? Porque ele fala, cara, o Jack foi sempre um amigo muito bom, ele sempre me ajudou em tudo. Por mais que a Linda me deixou, o Jack foi sempre um cara muito legal comigo. E eu acabei fazendo isso com ele, o que é terrível. Então, o que aconteceu foi basicamente que o Felix Cranking, por medo, acabou matando os filhos do Jack Walton, que é Edward e Molly. Sophie ainda estava viva, pois ela estava com a Rosemary, e depois pode ser que tenha acontecido alguma coisa pro Jack Walton ter entrado dentro do bom de alguma forma. Agora, o que aconteceu pro Jack entrar no animatrônico e o que rolou na cabeça, né, do animatrônico pra enlouquecer de vez, tanto que é basicamente o final da terceira fita, é talvez o Jack enlouquecendo dentro do animatrônico e agora querendo fazer com que todo mundo vire animatrônico também. A gente não sabe. Então, pessoal, se inscreve, ativa o sino pra quando sair o Walton Files 4, vai ter o vídeo aqui contando a história pra vocês. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perdem mais nada, tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.